presidente Arthur Lira confirmou que vai chamar para o plenário, não é, presidente? Vai, mas se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Tudo é culpa do Barroso agora, Vila? Veja a irresponsabilidade do criminoso Jair Bolsonaro. Ele é criminoso contra as leis, contra a Constituição. Note, Fabiola, ele fez 2 acusações em menos de 1 minuto. Como é que esse homem pode chegar a outubro do ano que vem? Quais? 2 acusações. Uma, disse que o ministro Barroso apavorou, quer dizer, ameaçou os parlamentares. Primeira coisa, o que é uma inverdade, tendo em vista que ele foi convidado a ir ao parlamento e lá expôs como é que funciona o voto eletrônico e apresentou todas as suas razões que são de conhecimento geral. Segunda acusação, disse que os parlamentares, veja quão criminoso é o Jair Asmodeu Bolsonaro, quão criminoso. Ele acusou os parlamentares que vão votar contra o que ele chama de voto impresso, que é um delírio, né, de um psicopata, que vão votar porque temem ações na justiça que eles estão devendo para a justiça. Portanto, eles estariam votando em troca do perdão na justiça dos seus supostos crimes. Só nessa fala, de menos de 1 minuto, o criminoso Bolsonaro cometeu 2 ilegalidades gravíssimas. A questão que se coloca, que todo mundo sabe, que é um móvel de luta, como nós dizíamos lá nos anos 70, faz tempo, é um móvel de luta que ele arrumou era o voto impresso. Isso não passa na Câmara, assim como nem vai chegar ao Senado. E se chegar, não passa no Senado. Ele vai arrumar um outro, porque ele vive dessa ação política de criar a tensão, o caos. A grande questão é que as ameaças sucessivas ao Estado Democrático de Direito chegam a um ponto que você não consegue dar mais passo atrás, porque a estratégia do Bolsonaro é 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente, 1 atrás. Então, sucessivamente, ele vai empurrando o Estado Democrático de Direito para um beco sem saída. Vai chegar um momento que ele vai bater de frente com a Constituição Cidadã e seus poderes. Nesse momento, ele vai ao golpe de Estado. É inevitável, né? Ele vai porque ele sabe que será derrotado em 22, provavelmente sequer chegará ao segundo turno, e mais preocupante para ele, a questão dele ser preso. Eu tenho falado isso desde o ano passado, que ele tem, a questão central para ele é como se livrar, ele já está olhando lá na frente, a prisão, Bangu 8 ou Papuda, ele pode escolher uma das 2. Provavelmente Papuda, Bangu 8, perdão, porque ali ele tem os amigos milicianos que fazem parte da caterva bolsonarista. Então, em resumo, toda essa articulação e os ataques ao ministro Barroso e ao Supremo Tribunal Federal, gravíssimos, e que ele continua fazendo, ao ministro Alexandre de Moraes, à instituição STF, ao TSE, isso vai ser uma constante. As instituições estão respondendo. Agora, um momento, as ruas também vão responder. E note, o Arthur Lira, muito esperto, o último momento que ele vai pagar pedágio, posso usar uma expressão paulista, porque vai ter pedágio como no estado de São Paulo, né? As estradas são boas, mas haja pedágios são caros. Então, a questão que se coloca, você tem um pedágio, né? O pedágio, o último pedágio é o voto impresso. Vai ser derrotado. A partir dali, o Arthur Lira vai lavar as mãos e vai pensar nos interesses dele e do seu grupo político. A partir de então, ele vai começar a falar em defesa das instituições, né? E defesa das instituições é como levantar o crucifixo para o Drácula tal, que é o Drácula da democracia brasileira, o Bolsonaro. Então, a situação vai ficar cada vez mais isolada, o Bolsonaro. A tendência é essa, nesse cenário. Não pensem que ele vai, de alguma forma, buscar se aproximar, ou que os auxiliares do Bolsonaro vão contê-lo. Lembra que quem é Ciro Nogueira? Ciro Nogueira é um bobo, né? Não tem importância política nenhuma, zero, que ele ia contê-lo. Nós vimos na semana passada a forma como Ciro Nogueira foi conter o Bolsonaro. Não conteve coisa alguma. Então, o cenário é esse. A tendência, portanto, é do acirramento das contradições antagônicas e a tentativa, ele usa uma expressão do campo futebolístico, que ele não gosta de futebol também, porque só alguém que não gosta do futebol usa a camisa de todos os times. Eu nunca usaria, por exemplo, a camisa do Corinthians, né? Só o porque, nosso como Santos, santista, né, Vila? Só o
Márcio Santos. Só o nosso Santos. Imagina você colocar a camisa de outro time. Pô, terrível, tá? Com todo o respeito aos corintianos. A maior parte da minha família é tudo corintiano, só eu era santista. Então, a questão toda é essa. O Bolsonaro, ele vai, registre-se, ele vai aprofundar as contradições. E com as ações da CPI da Covid, especialmente a partir de amanhã, com os depoimentos e novas revelações, a tendência é o acirramento das contradições, e eu não creio, portanto, que essa questão do voto impresso, que ele construiu esse móvel de luta, que não há razão nenhuma, né? Ele não apresentou uma fraude, né? Vai passar pela Câmara, não passará, e ele vai arrumar uma outra questão para continuar atacando as instituições. Tenho certeza disso, Fabio.